história é verdadeira. Teve uma parte do filme que acho que tem a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje. Ele tem um diálogo, num determinado momento, com um dos seus parceiros da guerra. Eles estão numa trincheira, é noite, eles estão de vigia. Ele tem um sonho ruim. Eles começam a conversar e esse adventista disse para o outro: meu pai é alcoólatra, passou a vida toda bebendo, e eu resolvi perdoá-lo. E então o outro fala para ele: eu não sei quem foi o meu pai, pode ser qualquer um. Minha mãe teve tantos homens que não dá para saber quem foi o meu pai. Eu não conheci minha mãe porque ela me colocou no orfanato. Então eu não sei nem quem é meu pai, nem quem é minha mãe. Eu tenho a impressão que muitos de nós, cristãos, não têm ideia, não têm conhecimento de quem é o seu pai espiritual. Não têm percepção do poder da sua filiação. E isso acontece, a meu ver, fazendo análise, porque a gente teve um pai muito ruim espiritual. Na verdade, a gente teve o pior pai espiritual que se podia ter. O que a Bíblia fala é que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E o nosso pai, nosso mentor, o nosso líder, o nosso gestor espiritual, mesmo que a gente fosse gente boa, gente que vivesse uma moral e uma ética elevada, nosso pai antes de Cristo era o diabo. Simples assim. Nós tivemos como pai espiritual até a conversão o pior pai do mundo, pior pai do universo. O sobrenome dele é Maligno. E ele tem intenção de fazer o mal, e planeja o mal. E quando conduz alguém nos seus propósitos, é sempre para atrapalhar, para de alguma maneira denegrir, para de alguma maneira frustrar o coração. Então não é, a meu ver, muito estranho que a gente, com essa herança advinda dessa filiação, dessa paternidade que a gente tinha, não é muito estranho para nós, cristãos, que vez por outra a gente esteja meio confundido a respeito de quem é o nosso pai. Vez por outra a gente está sem querer confiar, sem querer realmente confiar no nosso pai. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. O que eu tenho para conversar com você hoje sobre Conectando a Família é a respeito da filiação que todos nós temos, a filiação por meio de adoção. E essa filiação, ela tem um duplo sentido. Ela tem o sentido do que Deus fez ao nos tomar, ao nos adotar, trazendo a gente desse orfanato espiritual, dessa visão tenebrosa da vida, para o seu leito, para a sua casa, para o seu aconchego, para a sua família, e nos deu o nome dele. Isso é um sentido da adoção. Mas quem é psicólogo aqui, ou quem já estudou alguma coisa de psicologia, sabe que todo adotado, em algum momento, precisa adotar. Não necessariamente um filho, mas para que a relação se consolide de verdade. Os pais que adotam a criança um dia precisa adotar os pais. Assim haverá de fato a adoção, porque os dois se considerarão parentes. Às vezes acontece a adoção unilateral e o filho permanece achando que é uma espécie de estorvo, uma espécie de problema dentro de casa. É que ele ainda não considera os pais como seus pais. Ele fica ainda o tempo todo achando assim, tipo, eu não mereço. Ou então tipo assim, o que seria da minha vida se eu tivesse ficado com outra família? E assim vai. Sendo assim,
nosso processo de adoção espiritual, Deus fez a parte dele na cruz e nos chamou e nos integrou à sua família, dando-nos o nome dele. Agora resta-nos esse papel, que é o papel de adotá-lo como Deus. E esse papel é fácil enquanto olhamos para ele, e é difícil enquanto olhamos para nós mesmos ou enquanto olhamos para a vida pregressa ou para a vida dos lampejos demoníacos desse mundo. Por isso vamos prestar atenção ao que esse texto tem para dizer para nós, porque ele fala de maneira muito sintética, mas poderosa, sobre sermos filhos de Deus. Versículos 12 até o versículo 17. Romanos capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 17. Eu vou pedir a você que leia, por favor, os versículos ímpares, tá bom? Do 12 até o 17. A palavra fala assim para nós: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que Paulo está dizendo é que isso ocorreu de fato. E dali por diante nós saímos daquele tribunal, nós saímos desse encontro com Jesus na cruz com um constrangimento maravilhoso. Que constrangimento é esse? É o constrangimento que Paulo fala, constrangidos pelo amor. Nunca ninguém amou a gente assim. Nunca ninguém me amou assim. Nunca ninguém me levou tão a sério. Nunca ninguém me olhou com olhos para além da minha maldade, para além dos meus erros. Nunca ninguém viu potencial em mim para além de mim mesmo. Nunca ninguém me viu acima de mim, da minha mediocridade, mas Ele me viu, Ele me valorizou, Ele me deu o que eu não tinha, Ele me disse o que eu não sabia, Ele me fez ser o que eu jamais imaginaria ser, Ele me fez ser puro, Ele me fez ser justo, Ele me fez ser pronto para Deus e me reintegrou no relacionamento com Deus de uma vez para sempre. Eu saio daquele lugar dizendo para o Deus e o mundo: eu não consigo mais. Aquela vida que eu vim até esse altar, aquela vida que eu vim até a cruz, não consegue mais ser minha, porque foi tirado de mim aquilo que me condenava, foi tirado de mim aquele jugo desgraçado que só me sufocava e me levava para a morte. Eu fui tirado da minha própria escravidão, e a escravidão que jazia sobre mim, não era uma escravidão fora de mim, era dentro de mim, que me obrigava a fazer coisas que me maltratavam e destruía tudo ao meu redor. Eu fui liberto disso, por amor, por alguém que simplesmente disse: eu tomo o seu lugar. Foi isso que aconteceu. No capítulo 8 de Romanos, Paulo então advoga, ou a expressão advogar, mas Paulo então fala sobre a ação do Espírito Santo, a partir daí, no nosso coração. A partir do momento que nós admitimos que não somos mais aquela mesma pessoa que chegou até o cenário da cruz, mas que saindo da cruz já somos nova criatura, porque Ele assim nos fez, porque Ele tomou o nosso lugar, porque Deus nos declarou justos e santos. Nós agora somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos por elas. Agora nós somos tabernáculo, onde o Espírito Santo veio habitar em nós, se move dentro de nós, habita através de nós na terra com todos que estão ao nosso redor, faz de nós a sua morada, faz de nós o seu carro,
faz de nós o seu veículo, o seu meio de comunicação com o mundo, faz de nós a própria Bíblia que será lida pelo mundo. A partir de agora, desse encontro, eu tenho uma nova identidade. Naquele encontro da cruz, quando eu olhei para Jesus e soube, dentro de mim, não apenas na minha cabeça, mas dentro do meu coração, eu soube que eu não sou mais contado entre os transgressores aos olhos de Deus, eu não sou mais contado como ímpio aos olhos de Deus, antes pelo contrário, aos olhos de Deus eu sou considerado santo, puro, justo. Agora, eu tenho uma nova identidade. Eu tenho uma nova identidade. O que eu quero dizer para você, irmão, é que todos os que estão em Cristo Jesus têm uma nova identidade. E a Bíblia chama essa nova identidade de filiação. Qual é a minha identidade? O que é que eu sou? Eu sou filho de Deus. Talvez você diga assim, talvez até pelo conhecimento que a gente tem na cultura brasileira, diz assim, todos são filhos de Deus. E no sentido meramente orgânico, seria, todos somos filhos de Adão, e Adão era filho de Deus, então, nesse sentido meramente físico, todos são filhos de Deus. Não teria como discordar, isso é graça comum, tá bom. Mas eu não estou falando nesse sentido. E nesse sentido, ser filho de Deus é ser filho de Adão, então é ser filho da condenação. E todos os que são filhos de Adão e filhos da condenação e do pecado, também são filhos do diabo. Eu não estou falando dessa filiação. Eu estou falando da outra filiação que acontece por meio da cruz. É por isso que a Bíblia chama essa outra filiação de adoção. Porque estávamos, eu e você, como pessoas que não tinham pastoreio. A palavra pastoreio, ela é muito legal para traduzir não um relacionamento religioso. Esse relacionamento religioso, eu acho que ele está tão, hoje em dia, tão perturbado por uma série de paradigmas errados, que às vezes até prejudica o significado espiritual disso. Olha. Obrigado, Timba. Até atrapalha esse sentido que se tem religioso. Porque pastoreio é uma figura bem prática para quem trabalha na zona rural, para quem vê o relacionamento das ovelhas com o pastor e do pastor com as ovelhas. Davi traduz isso no Salmo 23, quando nem sequer existia estrutura espiritual para sintetizar isso. Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia, Ele me refrigera, Ele me alimenta, Ele me protege, Ele me leva a que é diabólica. Se quem me domina são os impulsos da minha carne, se quem me domina são os meus próprios prazeres e a minha vontade, se eu vivo constrangido debaixo desse jugo e não consigo de maneira nenhuma aliviar a tensão e viver uma vida plena de satisfação em Deus, ele chama isso de inclinar-se para a carne. Se é assim que eu vivo, então certamente eu ainda não conheço o Espírito, ou como ele chama, o pendor do Espírito. Eu não consigo me inclinar para o Espírito, eu não consigo provar a vida do Espírito. Mas aí, o que ele está advogando é para os filhos, ele está dizendo logo com clareza, você não tem mais inclinação para a carne, você não está mais constrangido por isso. Não é que você não sofra tentação, e não é que você não caia em pecado, mas o que ele está falando é que a dinâmica dentro de você, é que esse prazer, essa escravidão, esse aio, esse jugo desproporcional, que fazia você viver constrangido pelo pecado, como se você estivesse devendo alguma coisa a grupos de pessoas, a satisfação sobre a sua reputação para A, para B e para C, como se você vivesse continuamente tendo que satisfazer seu próprio ego. Se você ainda vive assim, então você ainda não provou a satisfação de ter os olhos de Deus sobre você, dizendo, você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Ponto 1. Depois do versículo 13 ele diz, porque se viver de segundo a carne,
ainda caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui ele está propondo aos filhos o seguinte: a carne que está em você, como se ainda querendo ter prazer, mas não consegue ter prazer, você pode, pelo Espírito, não por boa vontade sua, mas simplesmente pelo poder do Espírito, você pode mortificar esses desejos. E essa é a teologia, talvez a teologia mais poderosa da vida espiritual. John Owen escreveu um livro, um puritano lá atrás, escreveu um livro sobre mortificação da carne. É impressionante porque a Bíblia não fala sobre a gente ter um processo de santificação, como se a gente tivesse o tempo todo buscando ser mais puro, ser mais santo. Mas ele fala do processo de santificação como sendo um processo de mortificar a carne. É como se a nossa luta não fosse a gente ser melhor, a nossa luta fosse a gente reconhecer que a gente não é mais aquele pior. Mortificar, na expressão que está aqui, não é a gente tentar matar um ser vivo. Mortificar aqui é você reconhecer que já está morto quem já está morto. Seria a ideia mais ou menos assim: imagina que você passar por um luto, talvez perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu uma esposa, um marido, ou perdeu um filho, e você continua ainda na sua vida como se aquela pessoa estivesse viva, na sua memória, no choro, na reticência, o tempo todo as suas emoções não conseguem deixar ir aquele que se foi. O que Paulo usa a expressão mortificar os feitos da carne, é dizer isso: reconheça que está morto, reconheça que seu velho homem morreu, reconheça que ele não tem mais poder sobre você. O mortificar é dar o assentimento de um fato, é dizer, é isso, ele não tem poder mais sobre mim. O que é que Paulo está dizendo com isso? É que as suas vaidades, os seus desejos, o que para você era imperativo, que você podia dizer, eu não consigo viver sem isso, tudo isso foi mortificado. Cristo na cruz matou o seu velho homem, matou a sua carne, matou o que destruía a sua relação com Deus. Aleluia! Glória a Deus. Foi isso. Se o Espírito habita em você, você pode reconhecer o fato de Cristo ter matado o seu velho homem lá na cruz, quando ele matou o pecado. E quando ele o fez, eu e você nos incluímos na cruz, dizendo aleluia, glória a Deus. Eu reconheço, ó Deus, que os meus impulsos, que as minhas tentações, que as minhas crises e até as minhas quedas no pecado são feitos que não significam mais a minha vida. São atos e consequências que não dão mais destino para o meu ser. Que isso é um fato em um momento, mas isso não é minha jornada, nem muito menos o meu prazer. Por isso eu não vivo mais na carne. Versículo 14, então ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E aqui está o primeiro sinal de filiação, vou dizer assim, palpável. Ser guiado como um pastor guia as ovelhas. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, isso aqui é, por um lado, simples, porque pessoas tementes a Deus reverenciam a presença de Deus e reverenciam a palavra de Deus, e por reverenciarem a palavra de Deus, eles querem conhecer a fundo a palavra de Deus, para não serem negligentes, para não serem irresponsáveis, para não ficarem de mandinga espiritual. Eles querem conhecer de fato o que a palavra diz, como ela diz, e não como se especula ou como o coração quer. Ser guiado por Deus é conhecer a voz do pastor. Estou falando de Deus, tá? Para você não se confundir. É conhecer a voz do pastor. E a voz do pastor só pode ser conhecida pela Bíblia. Não é porque eu tive um arrobo, uma experiência e de repente Deus me falou. É pela Bíblia.
Porque qualquer experiência que você teve, por mais poderosa, por mais emocional que foi, por mais constrangedora, ainda que você tivesse sido levado para fora do corpo e tivesse ido até o céu, como Paulo fez, se alguma dessas experiências negasse o conhecimento bíblico, ela seria considerada anátema. Paulo diz isso aos Gálatas e fala assim: mesmo se vier um anjo falar para vocês alguma coisa como sendo revelação de Deus, se vá além do Evangelho, seja maldito e não seja reconhecido por vocês como verdade. Como ser guiado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito é uma produção natural da leitura da palavra, da consciência da palavra, da impregnação e embebimento da palavra na alma, de gente que se afeiçoa a Deus, de gente que se afeiçoa à palavra e diz: eu te quero, Deus. Mas com isso eu não quero negar que Deus usará e poderá usar meios sobrenaturais. Ou seja, Deus pode lhe aparecer em sonhos, Deus pode lhe aparecer numa revelação, Deus pode lhe aparecer através de alguma outra maneira. Mas certamente Ele lhe guiará por meio da palavra, ainda que use meios sobrenaturais. E se eu dissesse que não pode, certamente eu estaria desconhecendo tanto fatos que aconteceram com minha própria jornada, como fatos que são presenciais, são vistos hoje, de, por exemplo, milhares de muçulmanos que estão se convertendo lá nos países fechados ao Evangelho, porque eles recebem uma visão de Jesus Cristo, ou porque eles sonham com Jesus, que vai e lhes apresenta o Evangelho, e eles vão buscar essa nova vida em Deus. Não posso negar que Deus usará o que Ele bem entender, da maneira que Ele quiser, para revelar-se a nós. E não estou negando, mas eu estou dizendo para você que a produção basilar, que aquilo que fundamentará absolutamente a revelação de Deus será as Escrituras. E que o Espírito lhe guiará a toda a verdade, conforme está escrito lá em João capítulo 16. O Espírito Santo de Deus vai guiar sua alma pela palavra a toda a verdade de Deus, fazendo com que você a conheça cada vez melhor. Irmãos, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, eu gostava de ler a Bíblia e lia a Bíblia. E lia muita coisa que eu lia da Bíblia, eu não entendia absolutamente nada. Conquanto Deus falasse comigo, conquanto houvesse arrependimento, conquanto muitas vezes isso me levasse a choro e me levasse a arrependimento, e me levasse muitas vezes a ficar de joelho adorando e dizendo: Tu és Deus, eu não consigo entender plenamente, mas eu sei de uma coisa: Tu és Deus. No entanto, ao longo da jornada, à medida que a gente vai lendo a palavra, mesmo que tenha seminário, mesmo que tenha estudos, cursos, formações, ou mesmo que não as tenha, à medida que nós vamos lendo sistematicamente a palavra, à medida que a lemos e à medida que a conhecemos, ela vai formando um enredo na nossa consciência, ela vai formando uma amálgama, uma amarração existencial, uma cosmovisão, uma percepção de vida que nos guia, que livrará a nossa alma de viver repousando sobre a morte, mas conduzirá nosso coração a uma existência mais plena, com a consciência real de um Deus que age vivo aqui e agora. O que eu estou falando para você é que à medida que nós vamos conhecendo a Deus, esse conhecimento vai amadurecendo dentro de nós, e vai tomando monta, e vai se concretizando e sistematizando-se. Nós vamos tendo um conhecimento epistemológico de Deus, e não apenas um conhecimento de fascículos. A coisa toda vai virando um enredo, um conglomerado que vai se amarrando e vai construindo dentro de nós uma fixação, uma maneira concreta, existencial e radical de se viver. O que eu quero dizer, irmãos, é que tem crentes que passam 20 anos, 30 anos e nunca têm uma epistemologia. Estão sendo levados por todo o vento de doutrina para lá e para cá. O que eu quero dizer, irmãos, é que tem crentes que estão há 20, 30 anos dentro da igreja, mas não leem a Bíblia, não tem carinho e amor à palavra, não tem apego àquilo que Deus fala, não tem apego à verdade, não tem apego a aprender-se e aprender a palavra. Como serão conduzidos e guiados pelo Espírito? Como provarão o poder do Evangelho dentro de si? Condição sine qua non:
E a primeira maneira da gente reconhecer que é filho é à medida que o Espírito nos guia. Versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Segunda evidência clara de que somos filhos de Deus é que não existe medo na relação com Deus. Existe um profundo respeito, mas não existe medo. Nós não ficamos acanhados diante de Deus. Nós não ficamos de alguma maneira sem saber se vale ou se não vale, se pode ou se não pode, se vai ou se não vai. Ele está dizendo que esse espírito de temor, esse espírito de acanhamento, esse espírito de covardia, é filho da filiação que você tinha do diabo. Aquela filiação anterior, antes de você conhecer Jesus, de um pai maligno que lhe conduzia destruindo e detratando você através de mentiras e através de pecados. Talvez gerou em você uma espécie de medo da paternidade, assim como talvez uma criança que foi criada por um pai alcoólatra, ou talvez uma criança que foi criada por uma ausência de pai e de mãe. Talvez ele tenha medo de se afeiçoar, talvez ele tenha medo de se entregar de coração ao pai. Mas o que o texto está dizendo é que o Espírito Santo, que é quem testifica conosco a filiação, ele conduz o nosso coração a adotarmos Deus, a deliberadamente abrirmos as nossas tensões, abrirmos os nossos medos e dizermos: Deus, eu pertenço a Ti, de fato Tu és o meu Deus, de fato eu Te amo, de fato eu quero. Não recebemos um espírito de medo, mas recebemos um espírito de adoção, um espírito no qual eu e você dizemos para Deus: Tu és o meu paizinho querido, Tu és alguém que eu amo, alguém que eu tenho apreço, alguém que eu tenho intimidade, alguém que eu posso deitar no colo, alguém que eu posso sentir a Tua presença viva dentro de mim. E isso, irmão, é experiência. Conquanto seja conhecimento, mas isso é experiência. Está Paulo preso lá em Cesareia. Paulo não sabe, faz 2 anos que ele está preso. Ele não sabe para onde vai, nem que destino vai tomar. Quando de repente o coração dele sente medo, e ele fica apreensivo: o que vai ser da minha vida daqui por diante? E de repente diz o texto lá em Atos que o próprio Cristo fica ao lado de Paulo e diz para Paulo: Paulo, não tenhas medo, eu estou contigo. É experiência, é fato de você sentir e provar um Deus que diz: você me pertence, você está na minha mão, ninguém tasca em você, ninguém toca em você, ninguém pode fazer mal contra você, porque eu sou o seu pai. Eu te tomo, filho, você é meu para tudo. Você tem meu nome, você tem minha garantia, você tem minha bênção, você tem tudo meu. Ninguém tira você da minha mão, filho. Ah, isso é tremendo, irmão. É naquela hora que você está desesperado, é na hora que você está angustiado, que você está sem rumo, é naquela hora que você está sem saber, com sufoco, a sua alma não tem por onde respirar, e de repente você sente firmemente Deus ao seu lado, dizendo: você é meu, e o seu espírito reage ao Espírito de Deus, dizendo: Abba, Abba, meu paizinho querido. Não tem essa experiência? Talvez você não tenha tido, mas eu posso dizer para você, pelo texto, todos que têm o Espírito terão essa experiência. Porque a vida é dura, irmão, e a gente veio de uma filiação medonha, porque o nosso coração não tem segurança na fé que temos, e vez por outra ele fica temeroso, se acovarda, se frustra, se inquieta, questiona. E nessas horas, o próprio Deus Pai, através do seu Espírito, impulsiona o nosso espírito a essa declaração: paizinho. Essa declaração, ela é linda no sentido dela original. Traz essa ideia de um amor
tenro, daquele amor inocente de um filho. Está na hora de aprendermos a ter um relacionamento com o Pai. E se a gente teve aqui na terra um pai ruim, ausente, um pai esquizofrênico, ou um pai beberrão, ou um pai medonho, ou um pai ausente completamente, se a nossa experiência com o Pai da terra aqui foi frustrante, foi de alguma maneira limitante, ou foi tirando de nós qualquer significado existencial, imobilizando a gente, manietando as nossas mãos e o nosso coração, eu preciso dizer no nome de Jesus que você foi tomado pelo melhor Pai de toda a terra. Ele disse: você é meu filho, lá na cruz, e ninguém tirará você das mãos do Pai. Agora, se você está na igreja, não seja aquele filho que ficou na casa na parábola do filho pródigo, que você está dentro, você participa, e de repente chega o filho pródigo, aquele que estava fora, estava no mundo, de repente ele chega e você olha e fala assim: ah, mas agora está recebendo esse aí desse jeito, hein, pai? Isso é justo? O senhor faz mal festa com esse cabra que chegou do mundo, o cara se converteu agora, você está aí cheio de... E eu aqui nunca recebo nada do Senhor. Sabe o que o pai tem para dizer para você? Ô meu filho, que balela é essa? Tudo que eu tenho é teu. Presta atenção, tudo o que eu tenho é teu. Será que isso nos basta? Será que é suficiente? Será que é suficiente sermos glorificados com a glória de Cristo? Será que é suficiente sermos chamados pelo Deus vivo, pelo nome dEle? Será que é suficiente sermos de Deus? Se não é, certamente é porque ainda não conhecemos a filiação. Acho que Deus desafia a gente hoje a não vou falar uma tentativa não, a uma postura, a uma atitude. Aprender, a atitude é essa: aprender a se relacionar com Deus como Pai. Aprender, irmão, com toda a dinâmica desse relacionamento. Tem hora que a gente tem que chamar o Pai de Senhor, e tem hora que a gente deita no colo do Pai. Tem hora que o Pai dá a maior bronca na gente, mas tem hora que o Pai está na maior risadagem com a gente. Tem hora que o Pai está cesseando limites na gente. E tem hora que o Pai está abrindo tudo para a gente. A dinâmica dele. A gente precisa aprender esse relacionamento. Um relacionamento afetuoso, espiritual. Um relacionamento baseado na palavra, mas um relacionamento que fala dentro de nós, um relacionamento que não restringe experiências verdadeiras que estão crivadas, abalizadas pela Bíblia, mas um relacionamento. O que é que você acha? Você acha que Deus trouxe você para esse culto de graça? Ou Deus trouxe você para esse culto para dizer assim: eu queria só lhe lembrar que eu estou muito orgulhoso de você, porque você é meu filho. Quando Jesus estava sendo batizado, sem ter feito ainda nenhum milagre, sem ter feito nenhuma boa ação, Deus do céu falou para a terra toda: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Hoje, nessa tarde, para todos os que são filhos e filhas, eu tenho um recado de Deus para você. O que Deus está dizendo para você em alto e bom som é: eu estou orgulhoso de você. Eu tenho prazer em você, porque você é meu filho. Você é minha filha, e ninguém tira isso. Vamos orar. Eu tenho esse desafio, o desafio de uma atitude, a atitude de se relacionar com o Deus Pai
nessa dinâmica de filho e pai. Aprender isso. Se você ouviu a voz de Deus e você está dizendo, eu quero Deus, eu quero aprender a me relacionar contigo, nessa postura de filho e pai, desenvolver isso, crescer nisso, conhecendo a palavra, tendo experiências contigo, e o teu espírito falando com o meu espírito, que sou filho. Ó Deus, eu quero aprender isso, eu quero desenvolver isso na minha vida. Se você quer, irmão, eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você, orar com você a esse respeito. Fique de pé, se você está dizendo, eu quero, Senhor, eu quero aprender e desenvolver esse negócio no meu coração, na minha vida, em todas as áreas. O pessoal do louvor, se quiser, pode vir para cá. Vamos orar. Senhor, estamos de pé, porque a gente orou no começo dizendo, por favor fala, de qualquer jeito fala. Também pedimos, Senhor, abre o nosso coração, e foi isso que o Senhor fez aqui nessa tarde. O Senhor abriu o coração e falou. De repente, Senhor, Tu hoje nos pegaste com um gancho dentro de nós, dizendo para nós, te levanta, filho, te levanta, filha. Há uma vida muito mais deliciosa para viver. Ó Deus, impulsionados por esse calor, impulsionados pelo afeto do Senhor, estamos de pé para te dizer, precisamos desenvolver isso, Deus. Oh Pai, eu preciso aprender isso. Meus irmãos que estão aqui, que são homens, precisam aprender essa dinâmica do filho e do pai. As minhas irmãs que estão aqui, que são mulheres, elas precisam aprender a dinâmica da filha com o pai. Essa coisa gostosa, essa segurança, esse aconchego, esse amor eterno, essa benignidade, essa bondade, essa proteção. Oh Deus, nós queremos aprender contigo, Deus. Fala conosco, aquece-nos, toca-nos e mobiliza-nos. Gera em nós esse tipo de intranquilidade para te conhecer, esse movimento no Espírito para te buscar falando, buscar orando, buscar gritando, buscar lendo, buscar ouvindo, buscar a Ti, Senhor. Faz isso conosco, porque estamos pedindo, Pai, estamos pedindo para Te amar, estamos Te pedindo, Pai, para aprender contigo a essência desse relacionamento. Vem, ó Deus, por favor, e inunda-nos com Teu Espírito, dando-nos essas benesses, essas bênçãos, essa providência, Senhor. E tudo isso Te pedimos, por meio de Jesus, a quem amamos.